Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo para vocês e hoje tem Flamengo e Bragantino, Bragantino e Flamengo às 20h30 no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. O Flamengo que precisa da vitória a qualquer custo. Excelente resultado ontem, né? A derrota do Corinthians para o Cuiabá por 1-0, estagnando o time paulista com 18 pontos e o Flamengo podendo aí chegar próximo do primeiro lugar momentaneamente, né? Que hoje teremos alguns jogos, jogo do Palmeiras com o Botafogo, enfim, e isso poderá fazer com que a liderança mude, né, de mãos. Nação, temos muitos assuntos a debatermos aqui, saíram algumas informações que o Flamengo poderia estar atrás de um gestor para o futebol, também que tem treinador sendo oferecido ao Flamengo, vocês saberão quem é esse treinador. Enfim, tem muito assunto bacana para debatermos aqui no canal Deco SRN, tá bom? Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do nosso canal alternativo, canal do Deco. Você ainda não fez sua inscrição, então faça, tá? Temos lives, vídeos gravados. É uma extensão do canal Deco SRN, tá? Então são dois canais, Deco e também tem o canal da querida Jaque Jesus, tá? Com o que mudo, não deixem de se inscrever. Lembrar vocês que vão perguntar, Deco, como é que vai ser a programação pré, pós-jogo, enfim, dali, tá tudo confirmado. Pré-jogo às 13h30, faremos até mais ou menos às 15h30. Depois a dali começa a partir das 8h20, acabando o jogo, entre 10h15 e 10h20, faremos o nosso pós-jogo. Então, pré-jogo às 13h30, dali 8h20 da noite e pós-jogo às 10h20 da noite. Esperamos com uma grande vitória do Flamengo, né? Esperamos a vitória do Flamengo, mas esperamos também que tenhamos a mudança de treinador, né? Ontem foi sorteado o clube o qual o Flamengo enfrentará nas oitavas de final da Copa do Brasil e é ele, Atlético Mineiro, né? Achei ótimo, né? Um grande confronto, um confronto onde a diretoria não poderá relaxar. Sabemos que em caso de eliminação, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, né, jogo difícil contra o Tolima, que venceu esse Atlético Mineiro no Mineirão, o Flamengo poderá ter sérios problemas no seu orçamento, né? Fazendo falta esse dinheiro das premiações, fatalmente o Flamengo precisará vender algum grande jogador. Isso nenhum torcedor rubro-negro quer. Mas isso aí só chegou devido à questão do futebol estar mal gerenciado, tá? Muito torcedor do Flamengo, ontem mesmo na minha live, né, da tarde, na hora do sorteio da Copa do Brasil, já dando como certa a classificação do Atlético Mineiro para as quartas de final. Independente de você ter um Paulo Souza ou não, e acredito eu que não teremos, acredito que ao final do jogo contra o Internacional, no máximo, o Paulo Souza não será mais treinador do Flamengo, que o Flamengo terá uma nova sobrevida, né, digamos assim. Começará um novo ano, né, tendo aí um jogo na Copa do Brasil no dia 22 e 23 de junho, né, o primeiro jogo em Minas Gerais, lembrando a vocês que o Flamengo joga em Minas Gerais o primeiro jogo, assim como na Libertadores contra o Tolima, o primeiro jogo na Colômbia, e decide ambas classificações no Maracanã, né? Então, estamos vendo aí como os jogadores vêm se portando. Voltamos a falar, a questão de gerenciamento de grupo foi muito mal conduzido já há algum tempo, desde a saída do Jorge Jesus, e agora, né, as pessoas que comandam o futebol não conseguem controlar os jogadores, né? Isso aí é fato, tá? Jogador que pouco se importa com a derrota do Flamengo, quem sai com a cabeça inchada é o torcedor rubro-negro. A diretoria não cobra desses jogadores nada, né? Tem dirigente que não quer ficar mal com o jogador, e aí começa a nossa história, né? Com isso, tá nítido, né, que as pessoas que comandam o futebol hoje, para cortar vínculos, eles são péssimos, né? Vide
o time do Palmeiras, né? A instituição Palmeiras hoje, que não há nenhum problema nisso. Na hora que é para cortar vínculos, eles sabem perfeitamente como fazê-lo. Foi o caso do Davidson, do Felipe Melo, do William Bigode, do Jailson e dentre outros, né? Que foram liberados. Agradeceram pelos serviços prestados, né? Principalmente o Davidson, que pode ser um jogador mediano, um jogador limitado, mas deu o bicampeonato da Libertadores ao Palmeiras, né, sendo liberado pelo Palmeiras, é isso mesmo, só que no Flamengo não. O cara vai mal, o presente dele é ter a renovação de contrato. Né? Como alguns jogadores aí que a gente nem precisa falar, geração 85, mas, enfim. E aí, a gente vendo isso, que essa diretoria tem essa dificuldade de cortar vínculos, já pensam num gestor para o futebol. Só o que sai na matéria, né? Dizem na matéria que o Braz aceita esse profissional, que seria o braço direito dele. Na verdade, não deveria ser um braço direito. O Braz não tem que comandar esse gerente. Esse gerente tem que ter carta branca para fazer o que ele quiser, né? E aí sim avisar ao vice-presidente de futebol o que fez. Né? Ele vai ser muito bem pago para isso, né? Para que ele possa conseguir soluções para que o Flamengo volte ao seu lugar, que é disputar grandes títulos, né? Conquistar grandes títulos. E aí, vendo as informações, isso me preocupa demais. Esse nome é o José Boto, né? Um profissional de altíssimo gabarito, está no PAOK, como gestor, né? Um cara aí muito bem quisto lá no futebol português. E o José Boto, né, sendo oferecido aí por intermediários, é isso mesmo? E aí vocês vão me perguntar, Decão, quem é o intermediário? Ele mesmo, Juliano Bertolucci. Mas aí a gente vai falar, porra, cara, tá certo. Esse cara é um grande profissional. Esse cara pode ajudar o futebol do Flamengo se reestruturar, né, profissionalmente. É isso que todos nós queremos, né? E há sim a possibilidade do José Boto ser o gestor de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, né? Fechar aquela lacuna, o qual a gente estava tão preocupado, né? Que não havia, né, um profissional que estivesse na Gávea, no Ninho do Urubu full time, né, resolvendo as situações importantes, né? Que são a questão de dar respaldo ao treinador, com reuniões com o próprio, fazendo lista de dispensa, de contratações, também de renovações de contrato. É isso, gente. É isso que a gente espera de um gestor, né? Então, o que a gente espera é a volta do profissionalismo que foi embora com o Jorge Jesus, né? E que a partir de agora, além da vida do treinador, que a gente tem uma comissão técnica permanente, né? Um dos grandes problemas do Paulo Souza ainda se manter no cargo, depois de tudo que a gente está vendo, a questão da exposição de jogadores em entrevista coletiva, dizendo que o Flamengo vem perdendo perdeu para o Fortaleza devido a erros individuais, nunca por erros coletivos. Isso aí é uma brincadeira, né, gente? Então, é surreal o que a gente, sinceramente, vem escutando, né, do treinador que, pelo jeito, já jogou a toalha, já sabe que vai ser demitido e está esperando a sua decisão para embolsar a multa rescisória, né, que faz parte do contrato dele. Então, que isso ocorra mais rápido possível, que o Flamengo esteja ligado no mercado, não só para trazer um treinador, e um nome que foi oferecido agora é o de Pedro Martins, treinador do Olympiacos, tricampeão grego, campeão da Liga grega, um treinador que fez história lá no Olympiacos, mas está com alguns problemas lá agora nesse momento, né? Com a questão da saída de um gerente de futebol e havendo também alguns erros parecidos com o do Flamengo, jogadores mais velhos, jogadores que já deveriam ter terminado o ciclo e continuam lá, né? Enfim, problemas parecidos, mas ele é um treinador ofensivo, um treinador que
tem suas linhas muito bem compactadas, joga no 4-2-3-1, atacando, defendendo no 4-4-2. É um treinador interessantíssimo, né? Mas muita gente vai questionar que o grande trabalho dele é no futebol grego, no fortíssimo futebol grego. Mas é um grande treinador, né? Me perguntarem, Leonardo Jardim, baita de um treinador. Temos vários números do Leonardo Jardim, carreira dele basicamente em todos os clubes, só na última passagem dele ali pelo Mônaco, que não foi muito bacana, com 46%, né, de aproveitamento. Tirando isso, o resto mais de 60%, números altíssimos, né, em Sporting, em Olympiacos, em Mônaco, agora no Al Hilal, que foi o último clube dele. Esse seria um treinador top de linha, né? E não, digamos assim, não muito atrás, né? Posso dizer, muita gente vai falar, tá maluco, Deco? Mas o Pedro Martins é um grandíssimo treinador. Então, se você traz um Leonardo Jardim ou um Pedro Martins e contrata o Boto, pode ser que as coisas no futebol do Flamengo comecem a melhorar, desde que o Marcos Braz não tenha esse poder todo, né, de decidir tudo. Né? É um cargo estatutário, é um cargo amador que deveria só, né, ser comunicado de algumas situações, porque é obrigado ter, né, por causa do estatuto do Clube de Regatas do Flamengo, desde o tempo do Ronca, né? Que a gente cobra uma mudança no estatuto também, para que até esse cargo não exista mais, né? Que se profissionalize totalmente o departamento de futebol apenas com esse gestor, né? Colocando todo o seu trabalho ao presidente. Isso que deveria ser o correto. Mas o Flamengo aí, né, tendo o Pedro Martins como um nome que foi oferecido, que até agrada, José Boto também, questão do Leonardo Jardim, né, que disse que está aberto a alguma negociação do Flamengo, então vamos aguardar, esperamos que o Flamengo esteja correndo atrás o mais rápido possível, porque não tem nenhum auxiliar permanente para ficar no lugar do treinador Paulo Souza. Além desse auxiliar permanente, também a gente não conta com preparador físico, fisiologia, enfim, cara, o Flamengo hoje está totalmente à deriva. Quero ver nesse pouco tempo o que eles farão de novidade. Daqui a pouquinho a gente tem um jogo importante contra o Bragantino, né? Lembrando esse jogo, 8h30 da noite, Flamengo com 3 desfalques, Bruno Henrique, Davi Luiz e também o Pablo, o Bragantino que provavelmente não terá o Léo Ortiz chegando da seleção brasileira. Cara, o Bragantino já não ganha 7 jogos, olha só o peso da responsabilidade, né? Mas vamos agora debater outras coisas, né? Falando sobre essa questão do profissional que a gente acabou de debater, o Flamengo não tem ninguém, né? Isso é uma coisa absurda, né? E amadora, né? No clube da grandeza do Flamengo, né? O Flamengo não tem profissionais o suficiente na comissão técnica permanente para a saída de Paulo Souza. E em uma eventual saída dos portugueses, o clube tem apenas um preparador físico, por exemplo, Marlon Sindara, tá? É o nome do rapaz, foi uma matéria trazida pelo Fred Uber, tá? O Flamengo tinha um outro profissional, que era um preparador físico também, e esse profissional foi para o Avaí. O nome dele é Felipe Capella, tá? Ele saiu da base do Flamengo e foi diretamente para o profissional. E o Marlon Sindara, ele saiu recentemente do Sub-17 e está integrando o Sub-20, beleza? Vamos trazer mais algumas informações sobre o Cuca, por exemplo, né? O Cuca, depois desse acontecido, né, do irmão dele ter tretado com um jornalista, torcedor do Flamengo, o Cuca veio falar, né, que nesse momento não quer dirigir o clube de regatas do Flamengo, não tem interesse, né, em dirigir o clube de regatas do Flamengo. Eu acho que ele é um técnico muito bom no Brasil, para mim é o melhor, tá? Mas tem algumas situações do Cuca que fazem com que eu tenha dúvidas se o trabalho dele daria certo ou não no Flamengo, questão
de gerenciamento de grupo é uma delas, né? Ele falando aqui para o Menon, né? Ele bota assim: sabe, Menon, eu não saí do Galo para ir para outro clube, eu saí para cuidar da minha família e de meu projeto, e o Flamengo tem treinador trabalhando, né? Ele disse sobre isso, tá? Sobre a questão do irmão dele, as ameaças do seu irmão Amaury Estível a um torcedor rubro-negro, ele disse que irá se pronunciar, tá? Então essa questão aí do Cuca, né, de falar que nesse momento é porque tem um treinador aí, né? Mas isso não quer dizer que ele não possa aparecer no Flamengo. Só que eu soube de uma informação que tem dirigentes que querem o Cuca, só que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não está certo dessa escolha, tá? Não está certo dessa escolha, por isso que o negócio não progrediu em relação ao treinador Cuca, que para mim, realmente, no futebol brasileiro, é o melhor, tá? Uma outra questão que saiu aqui, né? Muita gente falando sobre o Marcelo Bielsa, né? Livre no mercado da bola, desde que foi demitido do Leeds, veterano, seu nome especulado na Europa, tá? Aquilo que eu falei para vocês, eu acho dificílimo para quem falou sobre o Marcelo Bielsa, né? As informações que eu tenho são essas que saíram no torcedores.com, que o Marcelo Bielsa tem o interesse de continuar na Europa, tá? Outras coisas que atrapalham uma possível tentativa do Flamengo ao Marcelo Bielsa seriam entraves financeiros e profissionais, tá? Seria um treinador totalmente fora da realidade dos clubes brasileiros, tá? Por exemplo, no Leeds ele ganhava 9 milhões e meio de euros por temporada, cara. Olha só, 4 milhões por mês, cara. Surreal, tá? Chance zero de Marcelo Bielsa vir para o Flamengo devido a altos valores, tá? Uma outra notícia para a torcida do Flamengo, né? O Vidal encaminhando aí a sua rescisão de contrato com a Internazionale de Milão, né? E o Vidal, todo mundo sabe que quer muito jogar no Flamengo, e o Flamengo hoje é o favorito, tá? Para trazer Arturo Vidal para o futebol brasileiro, tá? Isso, essa informação saiu dessa rescisão de contrato próxima da imprensa chilena, ok? O Vidal que vai receber um bom dinheiro pela multa rescisória com o clube italiano, ok? Então, chance boa do Vidal aí, né, poder acelerar a sua negociação com o Flamengo. Uma ótima notícia, né? O Flamengo ganhando do Banco Central, né? Por 3-2, tá? Por 3-2, o plenário do Superior Tribunal de Justiça decidiu em votação apertada que o rubro-negro não precisará pagar os 127 milhões de multa. Os valores voltarão aos cofres rubro-negros, tá? Então ganhamos o processo do Bacen. Esperamos que a diretoria não acabe investindo mal esse dinheiro e, pelo amor de Deus, sem pensar na contratação do Andrés Pereira, tá? Por favor, já basta o que vem de errado aí no departamento de futebol com tanto amadorismo, tá? Então esperamos que isso não volte a acontecer, tá? Vamos lá agora também, para terminar, né? O Jorge Jesus, que está no Fenerbahçe, todo mundo sabe, tem interesse no Vinição, né? Ele elogiava demais o Vinição na época do Flamengo e quer levá-lo lá para o Fenerbahçe. O treinador pediu e a diretoria turca abriu negociações pelo meio-campista Vinícius Souza, de 22 anos. Tá? O desejo do clube turco é ter Vinícius por empréstimo com opção de compra. Assim, a equipe segue em busca de atender os pedidos do recém-contratado Jorge Jesus. Entretanto, o Bruges da Bélgica e o PSV Eindhoven da Holanda também querem ter um brasileiro ex-Flamengo. Informações do jornalista turco
Omer Celibaski, né? Enfim, então pode ser uma novidade para o Fenerbahçe a contratação do Vinição, nação rubro-negra. Então é isso aí, galera. Deixa eu ver se não esqueci de nenhum assunto. Falamos sobre todos, principalmente de questão de treinador, mudança na estrutura do futebol do Clube de Regatas do Flamengo. Lembrar vocês que às 13h30 teremos o nosso pré-jogo, tá? Comigo, com o Marcos Martinho. Lembrar também que estaremos em live simultânea no canal do Deco e Deco SRN, então se inscreva, né, também no canal do Deco, além no canal da Jaque Jesus. Não esqueçam de deixar o like, que é importante para o crescimento do nosso canal, acionar o sininho de notificação para receber as notificações e também para compartilhar esse vídeo com os amigos, beleza? Estamos chegando aí a 280 mil, rumo aos 300 mil, conto aí com a ajuda de todos vocês. Vamos lá chegar rapidamente a esses números fantásticos. Falou? Abraço a todos, fiquem com Deus, até mais tarde, saudações rubro-negras.